amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Vamos a um novo estudo de parábolas contadas por Jesus? Comecemos acalmando as nossas mentes, abrindo o nosso coração e o nosso entendimento para as palavras que essa parábola nos traz. Mas antes, vamos fazer a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Vamos então ver hoje a parábola do rico e do pobre Lázaro, que é encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 16, dos versículos 19 a 31, e está inclusa no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 16, sob o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. E começa dizendo: havia um homem rico que se vestia de púrpura, linho e que se cuidava magnificamente todos os dias. Havia também um mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava se alimentar com as migalhas que caíam do rico, mas ninguém lhe as dava. E os cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe ele: Rogo-te, pois, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco vou acreditar em algum morto que ressuscite. Segundo Rodolfo Galigares, no livro Parábolas Evangélicas, após uma existência terrena em que o escolher a prova de riqueza e o outro, esta parábola narra a sorte de 2 espíritos após a existência terrena, em que um escolher a prova da riqueza e o outro a prova da pobreza. O primeiro, como em geral acontece a todos os ricos, esquecidos das leis de amor e fraternidade, devem presidir as relações dos homens entre si. Empregou seus haveres exclusivamente na ostentação, no luxo e no comprazimento pessoal, demonstrando-se insensível e indiferente
à miséria, aos sofrimentos do próximo. E o segundo, faminto, doente, relegado ao mais completo abandono, suportou humildemente, sem revolta, as dores e as privações que lhe martirizavam a existência. O rico, porque viver egoisticamente e fora desumano, deixando que um pobre enfermo passasse fome à porta de seu palácio, enquanto se relegava com opíparos jantares regados a vinhos e licores, começou a ser torturado por um profundo sentimento de culpa, enquanto Lázaro, por haver sofrido com paciência e resignação as agruras da vida misérrima que levara, gozava agora de indivisível ventura e em elevado plano de espiritualidade. Já Juarez Barbosa Perecer, no livro Refletindo sobre as Parábolas de Jesus, diz: essa parábola visa alertar os que se preocupam apenas com a vida da matéria, esquecendo-se dos valores espirituais. O mal rico representa todos os que não têm tempo para cuidar de nada que transcenda a matéria. Tanto a figura do mal rico quanto a do Lázaro representam formas de teste durante a encarnação, podendo-se sair vitorioso em qualquer uma das circunstâncias, dependendo da maneira como se viva cada uma dessas experiências. Alguns autores dizem que o pobre, de nome Lázaro, era um homem que estava no povo que ouvia a pregação de Jesus naquele momento e acabou servindo de exemplo. Jesus ressalta a miséria em que ele vivia, pois até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Lázaro representa os excluídos da sociedade terrena, que, no entanto, sofrem com resignação. A púrpura e o linho simbolizam a ostentação, o orgulho e a vaidade. Lembramos da questão 642 do Livro dos Espíritos. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e garantir sua posição no futuro? Os Espíritos responderam a Kardec: não. É necessário fazer o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja feito por causa do bem que deixou de fazer. Vejamos que o rico não fez mal nenhum, mas também foi indiferente ao sofrimento, ao abandono e à miséria em que vivia Lázaro. Só os cães se compadeciam dele e Lázaro acaba morrendo. Humberto Rodin, no livro Sabedoria das Parábolas, no capítulo 37, nos diz: enquanto o homem não se converte da sua maldade, continuam os males, com ou sem o corpo material. O ricaço vivia luxuosamente no seu palacete, vestindo-se com tecidos finos, banqueteando-se esplendidamente todos os dias. À sua porta jazia um pobre, coberto de chagas e meio morto de fome. Ansiava por catar as migalhas que caíam da mesa do ricaço, mas ninguém lhe as dava, e ele não podia mover-se para apanhá-las. Até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Morreu o pobre Lázaro, morreu de fome. O bom pobre, espiritualizado, se liberta da morte com a morte do corpo e vai para o seio de Abraão, que representa o mundo espiritual para o espírito equilibrado. Algum tempo depois, morre também o rico. Morreu provavelmente de indigestão, porque quem se banqueteia esplendidamente todos os dias não pode ter vida longa. O texto menciona que o rico foi sepultado. Lázaro, provavelmente, foi jogado ao monturo. O rico no inferno levantou os olhos, não os olhos físicos, pois estavam enterrados, mas os olhos da consciência. E que inferno seria esse que ele vivia? Seria a dificuldade de se libertar das necessidades da matéria,
pois dava mais importância aos valores materiais do que aos espirituais. Segue-se então um estranho diálogo entre o rico no inferno e Abraão, representante do mundo espiritual, nas alturas. O rico, do meio dos sofrimentos, pede a Abraão que Lázaro refrigerar-lhe a língua com uma gotinha d'água para aliviar um pouco os terríveis sofrimentos nas chamas do inferno. Abraão, porém, nega-se a atender o pedido, acrescentando que há um abismo entre os do inferno e os das alturas. O texto não menciona uma só palavra, algo como conversão do sofredor. O que o rico pede é unicamente alívio das penas. Não se mostra arrependido de sua vida pecaminosa, pensa apenas em aliviar o seu mal, sem se converter de sua maldade. A sua mentalidade continua sendo a mesma que foi durante a vida terrestre. O que ele pede não é possível em face da inexorável justiça e justeza das leis cósmicas. Enquanto durar a culpa, perdura a pena. Enquanto existir a maldade, persiste o mal. Este é o intransponível abismo mencionado por Abraão. E o rico, em sua maldade, não pede reencarnação para se converter numa nova existência, numa nova vivência terrestre. Pede apenas que Abraão mande Lázaro reencarnar ou ressuscitar a fim de prevenir os 5 irmãos vivos, para que não venham a sofrer o que ele está sofrendo hoje. Essa pretensa dissociação entre culpa e pena, entre causa e efeito, entre mal e maldade, é absolutamente impossível em face das leis cósmicas. É por essa razão que há entre uns e outros um grande abismo, sem nenhuma possibilidade de transição de cá para lá e vice-versa. Esse abismo intransponível não é criado por Deus, mas cavado pelo próprio homem. É o livre-arbítrio que cria o céu e o inferno. O céu e o inferno não são lugares além-túmulo, mas estados de consciência criados pelo próprio homem. O reino dos céus está dentro de vós, já nos disse Jesus. E o reino do inferno também pode estar dentro do homem. Há quem pense que o sofrimento, como tal, redime o homem, mas é a atitude do homem em face do sofrimento que o pode redimir. São as nossas escolhas que vão nos fazer feliz ou atrair sentimentos para a nossa vida futura. No livro Em Torno do Mestre de Vinícius, ele nos fala que, no entanto, a morte nada destrói, apenas transforma. Lázaro e o rico passaram para o plano espiritual. Ali, Lázaro é feliz, fluindo no seio de Abraão a doce paz da consciência tranquila e a alegria do combatente, que viveu uma campanha e entra na posse dos louros da vitória. O rico, tendo falido na prova porque viera passar, sente-se humilhado com a derrota. Ralado de remorsos, lembra do seu passado pecaminoso, e Lázaro, que aquele que virtualmente foi sua vítima, aparece-lhe sereno e venturoso. Vemos representados nessa parábola 2 extremos, a opulência e a miséria. Ricos e pobres são espíritos em provação. A indigência é uma prova dura. A riqueza é uma prova perigosa. É mais fácil vencer nas privações e no infortúnio que no fausto e nas grandezas. Por isso Lázaro venceu
e o rico sucumbiu. A pobreza gera certas virtudes: a paciência, a humildade, a fé. Daí a probabilidade de êxito. A riqueza oblitera os sentimentos, desenvolve o egoísmo e acirra o orgulho, tornando o homem licencioso, amigo das bebedices, dos deleitos. Daí a origem das falências. A pobreza revigora o caráter, espiritualiza. Os grandes cabedais entibiam, afrouxam a vontade, animalizam a criatura. Lázaro fortificou-se na dor, resistiu, venceu, subiu. O mesmo rico, apesar de sucumbir, tirou proveitos de sua queda. Acordou para a realidade, arrependeu-se, humilhou-se e mostrou interesse pela sorte dos 5 irmãos. Numa palavra, as cordas dos seus sentimentos despertaram. Ele viu Lázaro. Certamente Lázaro não era o único habitante do mundo celestial, mas cumpria que o rico visse, porque fora ele a sua vítima, a vítima de sua dureza de coração. O algoz deve ver e reconhecer sua vítima. Este último texto está no livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, capítulo Lázaro e o Rico. Do livro Universo Maravilhoso das Parábolas, Eliane Alves Batista, temos a explicação do porquê Abraão ter dito que eles têm os Moisés e os profetas, ouçam-nos. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. Nós encontramos esse textinho no livro Pão Nosso, capítulo 116 de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. O Pai Celestial tem nos blindado o espírito com riquezas sublimes do ensinamento superior. Em todos os tempos, as vozes do céu se fizeram ouvir na acústica da nossa alma. O eco das verdades imortais, trazidas desde os tempos mais remotos, repercute ainda no nosso ambiente planetário, a convocar-nos diariamente à sublime transformação. O homem rico pediu que Lázaro voltasse à terra e alertasse os seus familiares sobre as surpresas do além-túmulo. Ele não queria que eles tivessem o mesmo destino que tiveram. Isso é louvável, mas a comunicação dos mortos, por mais que seja convincente, não tem o poder de transformar o pensamento de quem não se predispõe a mudanças. Portanto, não seria a aparição de Lázaro já desencarnado a advertir os irmãos do homem rico que garantiria a eles a salvação. Pois se renegam as exortações dos profetas, como haveriam de crer nos mortos? Não existe salvação gratuita. Toda conquista exige esforço e disciplina da nossa parte. E do livro O Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, Ensinos e Parábolas de Jesus, da FEB, temos a seguinte conclusão. Essa parábola analisa algumas questões fundamentais relativas à riqueza. Utilidade, emprego e provas, desigualdades socioeconômicas, apego aos bens materiais. Proclama também a importância da prática da caridade e revela as consequências do egoísmo, do orgulho e da humildade, assim como o desprendimento das coisas materiais. Mas do fato de que a riqueza tornar difícil a jornada, não segue que ela torne impossível e não possa ser um meio de salvação para o que dela sabe servir. Agora vamos às vibrações.
Vamos vibrar por um planeta mais harmonioso, em que se valorize mais os sentimentos, o bem-estar do próximo, a fauna, o ambiente. Vamos vibrar para os nossos governantes, para que possam ser bem intuídos, orientados em prol da coletividade. Vamos vibrar por que estão em meio às guerras, cataclismas, aos que passam por alguma privação do básico para sobreviver, aos que tiveram de abandonar suas terras, seu lar, para recomeçar em outros lugares. Vamos vibrar para os hospitais, presídios, abrigos. Vamos vibrar para os vários segmentos religiosos, pelas casas espíritas, pela nossa casa espírita. Vamos vibrar para os nossos parentes, amigos e também pelos nossos desafetos. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para onde ela se faça mais necessária. Vamos agradecer aos bons espíritos que nos reuniram e nos auxiliaram nesse estudo. Vamos agradecer ao Mestre Jesus que nos trouxe esses ensinamentos de luz. Vamos agradecer ao Pai que tudo providencia para que sejamos felizes e plenos. Quero agradecer a você. Se gostou, dê o seu positivo. Faça um comentário, clique no sininho, pois toda vez que houver uma nova postagem, você receberá uma mensagem. A todos desejo muita paz.